Olá, meus queridos, boa noite. Olha, hoje eu estou estreando aqui. Por que eu estou falando estreando? Porque é uma técnica que para mim é nova. Eu estou falando ao mesmo tempo para o pessoal, para a galera aí que está comigo no Instagram e você que está comigo no YouTube. O canal Rodrigo Silva Arqueologia do YouTube está chegando a quase 1 milhão de inscritos. Eu estou muito feliz com isso. O canal do Instagram também está crescendo bastante. E eu fico muito feliz com todos vocês, viu, gente? Estou recebendo aqui chat no YouTube e também aqui os comentários. Eu vou falar um pouquinho aqui com o pessoal antes da gente começar. Enquanto isto, vai chamando a galera para participar, gente. Nós vamos bombar aqui hoje, para o glória de Deus. Eu quero falar com vocês sobre o segredo do livro dos Salmos. Por que os Salmos foram escritos? De onde vem a palavra Salmo? O que significa tudo isso? Tá certo? Vou falar sobre tudo isso com vocês. E aliás, eu já vi várias pessoas também dizendo, agradecendo que receberam o diploma por participação na semana A Bíblia 3D. Então, gostou? Olha, eu espero que você tenha gostado. Eu vi muita gente ficando feliz. Agora alguns falaram, eu não consegui. Por quê? Gente, se você tiver dificuldade com a internet, pede ajuda para alguém. Eu peço ajuda. Hoje eu vou contar um segredo para vocês. Hoje, como era para transmitir pelo Instagram e pelo YouTube ao mesmo tempo, eu não arrisquei ficar sozinho. Eu tô com o meu xará aqui, o pastor Rodrigo Bertotti, que tá me dando ajuda. Eu vim para casa dele e tô fazendo aqui. Então não há problema pedir ajuda. Então muita gente simplesmente não olhou no spam, que o e-mail foi para lá e tudo e tal, mas todo mundo já está recebendo aí o e-mail, tá bom? E temos muita gente entrando aqui. Boa noite, Lara Almeida. Isso aqui é a galera do YouTube, tá bom? Lara, boa noite, Lara. Silvana Borges, boa noite. Pastor Rodrigo Silva, boa noite. Carlos André, maravilhoso. Maravilhosos são vocês, gente. Arthur César, eu vou te desenhar como formato de anime. Ô Arthur, então manda lá, me marca no Instagram que eu quero ver esse desenho, tá bom? Tem muita gente participando aqui e também no YouTube. Renata Souza tá aqui, Ivone, todo mundo mandando emoji. Tem gente de Aracaju, já apareceu aqui. Ontem tinha gente de outros países também. Aqui, ó, recebi meu diploma. Marco e... agora fugiu aqui o nome. Marco e alguém. Recebi meu diploma. Manaus, Amazônia. Um abraço, um beijo pro pessoal de Manaus aí. Abraço da Igreja Batista de Jardim Silvana, Rio de Janeiro. Obrigado, viu, meus irmãos? Da Igreja Batista de Jardim Silvana. E, gente, tá muita gente aqui entrando. Tô feliz. Já estamos com quase 1.000 pessoas no Instagram, no YouTube, eu não sei quantos que tem aqui, mas é muita gente também, mais ou menos 1.000 pessoas também. Nós vamos agora falar da palavra de Deus, tá bom? Para toda essa gente. Agora, enquanto você está chamando o seu amigo e está entrando aqui, eu quero novamente agradecer do fundo do meu coração, em primeiro lugar, a Deus, a oportunidade de estar trazendo a Bíblia para vocês. Quando eu vim dirigindo o carro, eu falei assim, Senhor, que maravilha, glória ao teu nome. Eu nunca podia imaginar, quando eu estudava teologia, que da minha casa ou da casa de alguém, com um aparelhinho pequeno, eu ia conseguir falar para 3, 4 mil pessoas de uma vez só. Isto sem contar aqueles que assistem depois a live quando ela fica gravada. Tem vídeos meus lá no YouTube que já estão com 1.100.000 visualizações, um vídeo só. Então louvado seja Deus, vamos usar a internet para pregar o evangelho, gente. Vamos fazer do coco uma cocada. A internet às vezes distrai, tem coisa que não presta, mas a gente pode aproveitá-la para potencializar o conhecimento da palavra de Deus. E eu nunca podia imaginar que eu teria tantos alunos ao mesmo tempo, porque cada vez que eu venho aqui acaba sendo uma forma de dar aula para vocês, e dessa forma eu fico feliz por isso. E já que eu estou falando em dar aula, quero agradecer também àqueles que se inscreveram no curso de mentoria em arqueologia bíblica com o Rodrigo Silva. Eu acho que agora finalmente o pessoal entendeu. No início alguns ficaram assim meio, mas por que, Rodrigo? Você está cobrando, você nunca cobrava e tudo. Não é que eu estou cobrando. Eu já falei isso aqui bem claro para vocês. Esse curso que nós estamos fazendo, ele tem como um dos principais motivos, se não o principal, aliás, não, um dos principais, não, deixa eu me corrigir o português. O principal foi por causa desse motivo que eu vou citar aqui, que eu fiz essa proposta para o NASP e o NASP contratou uma equipe especializada para me ajudar. Qual o propósito? Construir o Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP. Vocês viram o pessoal que me segue no Instagram, viu o stories que eu postei hoje lá em frente ao museu, que ainda está sendo construído, só a estrutura? Gente, eu sonho com esse museu pronto para honra e glória de Deus. Aí quando ele estiver pronto, eu espero a sua visita aqui para você poder vir conhecer o campus do NASP
e o Museu de Arqueologia Bíblica, tá bom? Você vai poder ver pessoalmente aquela pedra com o nome de Nabucodonosor, aquele tijolo que eu falei numa das aulas da Semana Bíblia 3D. Você quer ver pessoalmente? Você vai poder vir aqui. E nós não cobramos para entrar no museu. Você vai poder ver peças egípcias, você vai poder ver um selo original do rei Ezequias, datado de pelo menos 700, 800 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. Ou seja, 2.700 anos. Você vai poder ver anel romano, você vai ver coisas que ilustram a Bíblia Sagrada. Ou seja, você vai ver a Bíblia 3D em loco, no museu, tá bem? E é lógico, eu espero que você possa vir sem precisar passar álcool em gel, máscara e ficar cumprimentando só de dar soquinho assim, né? Tá bom? Agora, para incentivar você a fazer esse curso Mentoria em Arqueologia Bíblica com Rodrigo Silva, eu quero dizer uma coisa. Nós vamos, aliás, foi um pedido que nós fizemos ao NASP também, vamos colaborar aqui, o NASP entrou um pouquinho, eu consegui patrocínio de fora também, e olha os prêmios que nós vamos dar para aqueles que se inscreverem, tá bom? Você pode ser sorteado e concorrer a uma viagem comigo para o Oriente Médio. Você vai poder ficar comigo 2 semanas no Oriente Médio, em algum país ali do Oriente Médio, para eu poder explicar a Bíblia para você. Tá certo? Nós conseguimos esse patrocínio, já está correto, já está lá, por isso que eu estou anunciando. Você também pode ser sorteado e ganhar um kit com os meus livros. Já conversei com a editora hoje, ela vai mandar os livros, um kit das minhas últimas publicações, ou ainda você pode também ser sorteado e ganhar uma bolsa de 100% para fazer pós-graduação em Arqueologia Bíblica no NASP, tá bom? Ah, Rodrigo, mas eu não vou fazer o curso, eu queria participar. Puxa, o meu desejo era poder oferecer isso para todo mundo, mas eu tenho que dar um incentivo para aqueles que estão participando, tá certo? Fechado? Agora, eu tenho uma notícia, assim, não é chata nem triste, eu não sei que nome usar. Eu não sei se o NASP abrirá condições de eu dar esse curso novamente no futuro. Eu já falei isso ontem e vou falar a exaustão. Por quê? Porque o brasileiro, eu sei que há pessoas de outros países nos assistindo, mas muitos são brasileiros também, sabe que nós brasileiros, eu estou colocando a primeira pessoa do plural, nós temos a mania, às vezes, de postergar as coisas até para o último instante. Talvez até por questão financeira, metas. Se a conta vence no dia 10 de março, a gente vai para o banco no dia 10 de março, faltando 10 minutos para o banco fechar. E se a gente atrasa e chega lá, fica batendo na porta e pedindo, deixa eu entrar, minha conta vence hoje, né? Porque a gente não paga antes, a gente não se prepara para antes. Como professor, eu sempre falo para os meus alunos, quem não anda em janeiro vai ter que correr desesperado em dezembro. Porque muitos alunos deixam para a última hora e tudo. E eu sei que muita gente já falou, não, Rodrigo, eu gostei da proposta, eu quero ter o Rodrigo como mentor, eu vou me inscrever, mas eu escrevo amanhã, vou deixar para amanhã. Agora eu estou cansado, eu vou curtir a live dele. Gente, em primeiro lugar, as vagas são limitadas. Segundo, sexta-feira eles vão fechar até eu aprendi que essa é uma linguagem que é mais técnica, fechar o carrinho, eu aprendi isso agora, que é o nome que dá quando eles fecham ali a possibilidade de inscrições. Que horas que eles vão fechar sexta-feira? Confesso que eu não sei. Então eu, na dúvida, faria a minha inscrição hoje ou amanhã. Por quê? Eu não posso garantir para vocês se o NASP permitirá ter outro programa desse e quando. Porque para eu poder me disponibilizar para ser um mentor de um grupo de pessoas, para aquele grupo exclusivo de pessoas, é lógico que isso me custa hora de trabalho para preparar as aulas, hora de trabalho que eu não estarei dando aula no NASP para atender esse grupo, e a universidade precisa que eu dê aulas na universidade, na pós-graduação. Então eu não sei se o NASP vai permitir, noutra oportunidade, não, vamos abrir de novo aqui para o Rodrigo fazer isso. Então garanta a sua vaga agora, tá bom? Depois da live aqui você pode clicar aí quem está assistindo pelo Instagram, na bio tem aqui o link que você pode clicar. E quem estiver pelo YouTube, também tem no YouTube, lá no descritor, tem o link que você pode clicar e ali você preenche seus dados, ali tem forma de pagamento, tudo direitinho, e você vai ter Rodrigo Silva como seu mentor em arqueologia, você vai ter a oportunidade de ganhar um desses prêmios que eu citei, viagem para o Oriente Médio, bolsa de estudos ou kit de livros, e ainda sabe que o que você está pagando está contribuindo para o seu próprio crescimento intelectual e também para a construção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Fechado? Bom, então pessoal, agora eu vou pedir licença ao pessoal do Instagram, eu vou cortar aqui os comentários, depois no final eu ativo novamente os comentários,
E nós vamos agora falar da palavra de Deus. Vamos fazer uma prece? Senhor, meu Deus, meu Pai, que Teu Espírito esteja conosco neste momento. Abençoe a todos que estão conosco ligados, seja no YouTube, seja no Instagram, e que possamos sentir o Teu Espírito através de Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, ainda dá tempo de chamar os seus colegas. Então, olha, no caso do Instagram, aperta esse aviãozinho aí e chama a galera. No YouTube, eu não sei como, você deve ter algum sistema também, você vai chamando a galera. E outra coisa, se você tiver uma Bíblia aí perto, abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia pra gente acompanhar aqui a palavra de Deus, tá bem? Nós já estamos com mais de 1000 pessoas aqui no canal, no outro não sei quantas que tem, mas é muita gente também aqui. E nós vamos agora falar sobre o livro dos Salmos. Muita gente pergunta, como é que foram compostos os Salmos? Quem que escolheu os Salmos? Qual que era o objetivo dos Salmos? Eu vou revelar coisas aqui muito interessantes para você ter uma noção a mais do que significa essa contextualização histórica e arqueológica e espiritual da Bíblia Sagrada. Olha, eu estou de novo repetindo o mesmo método, a mesma linguagem que eu usei na semana A Bíblia 3D. Aliás, você viu isso nas lições anteriores, nas lives anteriores, quando eu falei sobre os 4 encontros de Cristo com a humanidade, quando eu falei do contexto geográfico onde Jesus viveu, e você participou. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o livro dos Salmos. Na verdade, de onde vem a palavra Salmo? Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, que está no celular do pastor Rodrigo aqui, ele me emprestou, eu mandei para ele um vídeo, e como o meu celular eu estou usando para falar com vocês, eu vou usar a tecnologia do dele aqui. Olha esse senhor beduíno que eu gravei lá na Jordânia. Uma vez que nós estávamos escavando na Jordânia, eu gravei esse senhor aqui. O som do instrumento pode não ser o mais legal, mas preste atenção e depois eu explico para você o que é isso aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu só aumentar o volume aqui. Vou voltar aqui, ó. Tá conseguindo ver? Ótimo. Ele está cantando também lá. Ele está cantando e tocando um instrumento. Para nós que somos ocidentais, o som da música e do instrumento pode não ser dos mais agradáveis. Mas você sabe que muitos costumes de alimentação, tempero, até de humor, mudam de cultura para cultura. É óbvio isso. Esse instrumento que esse senhor está tocando é um instrumento milenar, muito antigo. Nós temos o desenho desse mesmo instrumento em relevos da Assíria, em relevos da Grécia. Em alguns relevos da Síria, ele parece até às vezes uma guitarra assim, ou uma metralhadora quando anda assim. Depois eu posso até mostrar isso para vocês em alguma foto lá do Instagram. Um sujeito carregando assim. E esse instrumento antigo, milenar, é chamado em hebraico de nevel. Nevel. É como se fosse quase um violino. Você percebeu? Um violino. Só que o que os judeus chamavam em hebraico de nevel, os gregos chamavam de psalterios. Da palavra psalterios veio a nossa palavra saltério. Nevel foi traduzido por grego como psalterios. Da palavra psalterios veio a nossa palavra saltério. E da palavra saltério em latim veio a palavra salmo. Ou seja, eu acabei de mostrar para vocês um instrumento que deu origem ao nome salmo. Então, salmo é uma tradução, uma adaptação latina de um nome grego que era dado a um antigo instrumento que vem desde os tempos bíblicos. Aliás, esse instrumento, o nevel ou saltério, ele é mencionado várias vezes na Bíblia. Vou dar um exemplo para vocês aqui, Salmo 32, verso 2. Por isso que eu pedi para você ficar com sua Bíblia aberta. Salmo 32, verso 2, fala desse instrumento aqui, olha. Vou ler o verso 1 também. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Não, peraí, acho que eu li o Salmo errado. 33, verso 2, perdão, gente. Salmo 33, verso 2. Exultem no Senhor, ó justos,
Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa. Mas no hebraico essa palavra harpa é nevel. Louvem ao Senhor com saltério. Louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Lira de 10 cordas. Tá bom? Então fala do saltério e fala da lira de 10 cordas. Às vezes eles traduzem a palavra saltério pela palavra harpa, mas a palavra harpa em hebraico é a palavra knor, que hoje é traduzida também, knor não é tempero de carne não, viu? Knor em hebraico é harpa, ou também é violino em hebraico moderno, porque lembra realmente um violino. Daqui que veio o nome do livro dos Salmos, na versão grega das escrituras aqui, o saltério. Bom, o que mais a gente pode aprender dos Salmos na Bíblia? Há muita coisa interessante sobre o livro dos Salmos. Por exemplo, eles fazem parte de uma categoria da Bíblia Sagrada que nós chamamos de livros de sabedoria, da Hokmah em hebraico. O que é a sabedoria? Olha que interessante, se você voltasse no passado e perguntasse para um líder judeu dos tempos bíblicos o que é a sabedoria, ele ia responder para você assim. Eu até fiz uma menção rápida disso na Semana Bíblia 3D e vou repetir. A sabedoria é o óbvio seguido do inesperado com um tom de ironia. Vou repetir. Sabedoria é o óbvio seguido do inesperado com um tom de ironia. Sabe quando você faz uma charada para a pessoa e a pessoa fica quebrando a cabeça e não consegue entender, depois você dá a resposta? A resposta não é óbvia? Óbvia, ninguém imaginava que a resposta seria aquela. Mas é uma resposta óbvia, porém inesperada, que às vezes é dada com um tom de ironia. Você não percebeu que a resposta é essa? O humor tem o mesmo conceito na mentalidade dos antigos. O humor também é o óbvio, seguido do inesperado com um tom de ironia. Quando você conta uma piada, o final dela sempre é engraçado e é um final óbvio, que a gente nunca podia imaginar, mas com um tom de ironia, que aí faz todo mundo rir. Por que o tom de ironia? Porque a ironia vai fazer com que as pessoas reflitam. Então, nesse contexto, eu aprendo duas coisas aqui. Sabedoria, para os hebreus, a sabedoria e o humor estão lado a lado um do outro. Segunda coisa que eu aprendo, a sabedoria e o humor, temperados com a ironia, eram uma forma eficaz de ensinar lições para o povo. Porque quando o povo ri, quando o povo reflete numa charada, num conceito, a coisa cai na cabeça deles. Por isso que esses livros de sabedoria foram assim escritos. E entre esses livros de sabedoria você tem Provérbios, Eclesiastes, você tem Cantares e tem também o livro de Salmos. Agora, para facilitar, quer ver um exemplo aqui de sabedoria ou de Provérbios? Você tem aquele texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 2, um texto que também é repetido em Jeremias, que o profeta fala assim: eu sei que vocês conhecem aquele provérbio, os pais comem uva verde e os dentes dos filhos é que embotam. Que provérbio é esse? É um provérbio irônico, assim, cômico. A uva verde, você sabe que se você ficar comendo coisa muito ácida, muito verde, ela estraga um pouco os dentes. Numa época que não tinha escovação bucal como nós temos hoje, ficar comendo uva verde, você deixava o dente assim até afiado, meio assim, ele perderia o corte, melhor dizendo. Ele fica um dente mais poroso, mais estragado. Então, quando eu falo assim, os pais que comem uvas verdes e os filhos que embotam o dente, é como se eu falasse assim, pois é, o pai que bebeu a cachaça e o filho que ficou tonto. Era uma maneira irônica do profeta ver como é que os filhos dos judeus iriam pagar pelos erros que os do passado tinham cometido, da idolatria e tudo mais, de não levar a sério as coisas de Deus. É como se eu falasse para um pai assim, cuidado, que o que você está fazendo pode resultar para o seu filho. Você está gastando tudo que você tem, seu filho vai passar necessidade por sua culpa, porque você não soube poupar para o futuro dele. Seria mais ou menos isso. Então Provérbios, Eclesiastes, o livro dos Salmos estão dentro desse espírito, dessa categoria dos livros da Bíblia, chamados livros de sabedoria. Agora, por serem livros de sabedoria, quais são as características desses livros, especialmente o livro dos Salmos?
Deixa eu falar especialmente do livro dos Salmos. Eu vou dar algumas características para vocês, mas antes de dar essa característica para você, eu quero convidar você a imaginar uma cena. Imagina uma cena. Você abre a porta da sua casa, a porta da sala, e quando você vê, tem um homem sentado ali na porta chorando muito, chorando muito. E você o convida para vir com você até o sofá, e ele senta e chora no sofá, e chora no sofá. E você pergunta, por que você está chorando tanto, meu irmão? E ele com as mãos no rosto e em lágrimas e fala assim, Deus me abandonou, Deus não cuida de mim. Claro que Deus cuida de você, não, tem muitos inimigos ao meu redor. Eu estou angustiado, minha alma está aflita, eu não sei o que fazer. E você começa a dar conselhos para esse homem e até se apiedar dele, porque você vê o lado humano dele. Agora imagina se esse homem sentado na sua sala fosse o próprio rei Davi, que quando menino matou o gigante Golias. O próprio rei Davi, que cuidou de ovelhas, que venceu inimigos, que foi rei de Israel no lugar de Saul. Pois essa parábola que eu coloquei no plano da imaginação, ela pode ser verdadeira, porque quando você lê o livro dos Salmos, é como se você lesse ou ouvisse o próprio desabafo de Davi, sentado aí na sua sala. E o Salmo, eles trazem o lado humano do profeta. E por que Deus colocou isso aqui? Para mostrar para você que os homens e mulheres que fizeram parte da história do povo de Deus são pessoas como você, de carne e osso. Às vezes nós temos a tendência de mitificar demais as pessoas. O que é mitificar as pessoas? Torná-las um mito. Há muitas pessoas que são apaixonadas pelo personagem que elas criaram das pessoas. Hoje nós vivemos uma época em que as redes sociais obrigam que coloquemos fotos com Photoshop, sempre sorrindo, com coisas assim e tudo. Mas a realidade não é assim. As pessoas são feitas de carne e osso. Se você rasgar o sangue delas, vai sair sangue, não água. Elas não têm veias de plástico. Mas às vezes a gente tem a tendência de ideologizar personagens, e a gente acha assim que os personagens da Bíblia nunca tiveram pontos de fraqueza, e eles tiveram, como você. E por que Deus não escondeu os podres deles? Justamente, não é porque Deus está batendo palma para os pecados, mas é para mostrar para você que Deus trabalha até com os fracassados que se colocarem nas mãos de Deus. Deus é especializado em reciclagem. Ele trabalha com fracassados, ele trabalha com pecadores. Percebeu? Davi, o mesmo homem que num ato tão terrível matou um sujeito para ficar com a esposa dele, ainda assim, Davi foi amado por Deus. E Deus permitiu que o salmo ficasse ali. Quando Deus permitiu que o salmo de um adúltero e assassino ficasse na Bíblia, não é porque Deus tolera o adultério e o assassinato, mas é porque Deus consegue perdoar o adúltero e o assassino. Você entendeu a dinâmica? Nós é que às vezes não atualizamos a fotografia das pessoas. Nós temos a tendência sempre a ficar ideologizando as pessoas, como eu falei, e vendo-as com retrato ultrapassado. Quer um exemplo? A mulher de João capítulo 8. Ela se arrependeu, entregou. Não sei quem era essa mulher, não era Maria Madalena. Aquela que Jesus falou, se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não era Maria Madalena. Um dia eu conto por que não era ela. Mas de qualquer maneira, aquela mulher se arrependeu, entregou a vida a Jesus, a sua história foi do Evangelho de João, ela já morreu, já está aguardando a ressurreição, mas até hoje, quando vamos pregar um sermão sobre Apocalipse 8, o que nós damos como título? A mulher adúltera. Para nós ela é eternamente a mulher adúltera. Maria Madalena, já que eu citei, é eternamente a mulher pecadora. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, a pecadora. Nós não atualizamos a fotografia das pessoas. Então tem que aprender primeiro a atualizar a fotografia das pessoas. Segundo, não ideologizar as pessoas. Terceiro, aprender que Deus é especialista em reciclagem. Ele não tolera o pecado, mas ele consegue amar o pecador arrependido e reerguê-lo. Por isso que ele deixa na Bíblia o salmo de um homem que foi adúltero e assassino. Não que Deus negocia com o erro,
mas Deus sabe perdoar. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Nesse momento que eu falo para vocês, eu estou vivendo um momento de muita angústia. Eu não vou citar o nome por questão ética, mas um grande apologista mundial, foi acusado de estupro por algumas mulheres e ele negou até a sua morte. É um dos homens mais famosos do mundo. Eu sou fã dele de carteirinha, tenho os livros dele em casa, me inspiro muito nele, nos argumentos dele. E o ministério dele, americano, colocou um grupo para investigar se era verdade, independente, e verificaram que ele de fato estuprou aquelas duas mulheres. E hoje eu estava falando com um aluno meu que está fazendo doutorado nos Estados Unidos, e ele falou comigo assim: professor, eu estou arrasado. Eu não sei nem o que pensar, não caiu a ficha ainda. O ministério dele está em angústia, assim, vai manter o nome dele, se não vai, se os livros dele vão continuar sendo publicados ou não, porque ele morreu. E eu também não sei o que fazer. A gente fica muito chocado com algumas coisas. Repito, Deus não tolera os erros, mas Deus consegue fazer algo que nós temos muita dificuldade: perdoar pecadores que sinceramente se arrependeram. Esse é um ponto que eu queria deixar. Por isso que as características que agora sim eu posso dar do livro dos Salmos e de outros livros de sabedoria, mas eu quero colocar o livro dos Salmos, anote aí, se você tiver um caderninho, porque eu estou dando uma aula para você. O que eu estou falando aqui, eu já falei em faculdade de teologia, quando eu lecionei uma época livros históricos e poéticos. Primeira característica do livro dos Salmos: ele apresenta a narrativa da vida numa perspectiva humana. Eu vou explicar para você. Geralmente a Bíblia, em todos os livros, menos nos livros de sabedoria, ela apresenta a narrativa da história desde a perspectiva de Deus. É Deus que descreve: ó Israel, você está em pecado, com amor eterno te amei, ó Israel, o mandamento que hoje te ordeno, eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra. É sempre a perspectiva de Deus. Deus que pergunta a Adão: onde estás? Quem te fez saber que estava nu? Então toda a trajetória da Bíblia é sempre uma leitura da história da humanidade sob a perspectiva de Deus. No livro dos Salmos é a leitura da história da humanidade sob a perspectiva do profeta, do homem, do ser humano. Ou seja, enquanto a Bíblia trata a história do mundo com uma seta descendente, Deus olhando para baixo, os Salmos apresentam uma seta ascendente, o ser humano olhando para cima. Segunda característica: os livros de sabedoria, especialmente o livro de Salmos, mas isso aqui vale para Provérbios principalmente, eles são geralmente livros descritivos, não são livros determinativos. Eles não criam as regras, apenas descrevem as regras, coisa que nós às vezes temos dificuldade de aceitar. Às vezes as pessoas, assim, eles não aceitam, eles querem assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Não dá. Ou você assobia ou chupa cana, mas eles ficam irritados, eles acham uma injustiça eles não poderem assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Então os livros de sabedoria esfregam na cara da gente a realidade como ela é. Ou você escolhe, ou você faz uma coisa ou outra, não dá. Se você não vai para o norte viajando para o sul, não adianta. Você não vai para o norte viajando para o sul. Escolha, você não vai para o oriente viajando para o ocidente. Você não vai para o céu viajando para o inferno. Então esses livros são descritivos, eles são até frios, bem europeus. Terceira característica: eles sempre apresentam-se em forma de conselhos. 2 caminhos, 2 estilos. Outra característica: você não encontra nesses livros, especialmente o livro dos Salmos, frases como assim diz o Senhor. Não tem. Porque é o profeta que está colocando a alma dele ali. São livros também, para terminar, que eles não promovem uma revolução, mas eles promovem uma mudança no indivíduo. Interessante. Eles não promovem, vamos mudar a estrutura social. Eles querem mudar o indivíduo, o coração do indivíduo. E são esses estudos de sabedoria que serviram para ensinar o povo muita coisa. Agora raciocina comigo. Hoje, quando eu abri essa live aqui, eu falei com você, procura uma Bíblia, acompanha comigo na Bíblia. Atrás de mim aqui há vários livros. Eu posso pegar um livro desse e ler. Quando você fizer o curso comigo, Mentoria Arqueologia Bíblica,
eu vou disponibilizar, eu não sei se falamos isso lá também para vocês, eu vou disponibilizar para o pessoal que quiser o curso, alguns PDFs que eu não publiquei ainda, material inédito que eu não publiquei por editora nenhuma, eu vou fazer um PDF exclusivo para esse grupo. Então você vai poder abrir o PDF e ler lá alguma matéria extra que eu queira dar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Hoje ler e escrever é fácil, para a maioria das pessoas. Eu tenho aqui um lápis, se eu quiser escrever, mas na época bíblica, eu já mencionei isso, o papel era caríssimo, a tinta era cara, a caneta era cara, então escrever não era uma coisa, e ler não era uma coisa tão simples assim que você tem à torta e à direita. Por isso, as pessoas, para poder ler ou escrever, tinham dificuldade. Então, qual que era o método que os professores usavam? A poesia. Sério, Rodrigo? Exatamente, a poesia. Agora, eu sei que na nossa língua, no nosso idioma, no nosso estilo, poesia tem mais a ver com romantismo, rima. Você fala assim, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Né? Rima. Mas naquele tempo poesia não era rima. Não. E nem era só questão de declamação de amor. Poesia naquele tempo era a forma mais emblemática de enfatizar uma verdade. Isso que era poesia. Se eu estivesse conversando com vocês nos tempos bíblicos, eu faria essa live aqui falando em prosa. Mas quando eu mudasse o meu tom e começasse a falar em poesia, você já parava e... Rodrigo, presta atenção que isso agora dele é sério. É como se eu falasse assim, frisa isso, marca com uma caneta tinta que eu vou dizer que isso é importante. A poesia tinha essa função. E qual era a característica da poesia? A poesia era uma forma de facilitar a memorização do que estava sendo dito. E como é que eles facilitavam a memorização? Através de ideias paralelas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de ideias paralelas. Abra a Bíblia comigo em Lamentações, capítulo 2, verso 7. Vamos ao livro de Lamentações. Você sabe que Lamentações foi um livro escrito pelo profeta Jeremias para lamentar a morte do rei Josias. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Lamentações, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz aqui na Bíblia. O Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Se eu tivesse um quadro negro, eu ia mostrar para você aqui como é que as duas frases são a mesma coisa faladas com palavras diferentes. O Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Rejeitou, detestou. Altar, santuário. Percebeu? É como se eu dissesse, eu sempre gosto de dar esse exemplo porque ele é bem didático na minha opinião, é como se eu dissesse assim, a menina era bela e inteligente. Uma garota esperta e bonita. Tá bem? A menina era bela e inteligente. Uma garota esperta e bonita. Menina, garota. Bela, bonita. Inteligente, esperta. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Naquela época bíblica, isso facilitava as pessoas a memorizarem. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que a maior parte dos salmos sempre são de ideias paralelas, para facilitar o povo a memorizar. Você não sabia? Não precisa nem aprender hebraico para isso aqui. Abra a Bíblia comigo, por exemplo, aqui no Salmo 2. Olha como é que sempre são ideias paralelas. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Percebeu que a mesma coisa foi falada com palavras diferentes? Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Nações, povos. Enfurecem, imaginam coisas vãs. Quer dizer, tramam coisas que não vão dar lugar nenhum. Vou continuar. Os reis da terra se levantam. As autoridades conspiram. Reis, autoridades, levantam, conspiram. Contra o Senhor e o seu ungido. Dizendo, agora o verso 3. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Romper laços, sacudir algemas, a mesma coisa. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Dá risada, zomba. Você está notando que a mesma coisa é dita? Quando a gente vai para o Salmo 51, isso tem um sentido. De novo, a gente vê muito isso aqui no Salmo 51 também. Olha como é que diz aqui, olha. 51, verso 1.
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Lava-me, purifica-me da minha iniquidade, do meu pecado. Percebeu? Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Olha como é que Davi vai colocando tudo igualzinho. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos. Esta maneira era muito sábia, porque as pessoas acabavam aprendendo. Alguns desses salmos, além de ter essas ideias paralelas, eles eram compostos de tal maneira que, na hora do culto, as pessoas podiam recitar em forma de antífona. O que é antífona? Um mestre de cerimônias fala uma coisa, o pessoal repete. Olha o Salmo 50. O mestre de cerimônias falava assim, lá no santuário. Fala o poderoso, o Senhor Deus. Aí o pessoal respondia. E chama a terra desde o oriente até o ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Aí o povo respondia. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Aí o mestre falava. À frente dele vem um fogo devorador. O povo repetia. E ao seu redor ruge grande tormenta. O povo ia decorando, ia memorizando. Aliás, eles tinham mais facilidade de memorizar coisas do que nós, porque vocês sabem que há estudos sobre isso. Infelizmente, a tecnologia, que para muitas coisas facilitou a vida, para outras ela consumiu nossos neurônios. Nós temos mais dificuldade de memorizar coisas, nós temos mais dificuldade de visualizar coisas, fora o analfabetismo funcional que muitos têm por aí, que ele sabe ler e escrever, mas ele não sabe interpretar o que está lendo, nem o que está escrevendo. Mas isso é outra história. Outra coisa que a gente pode ver também no Salmo é muito a ideia também de colocar um acróstico. Você começa com uma ideia, outra, e vai afunilando até chegar no final. Essas formas todas de se criar o livro dos Salmos era para facilitar o povo a entender. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, que nas cavernas de Qumran, eles encontraram várias cópias dos Salmos, datadas de até 100 anos, 150 anos antes de Cristo. E o que Qumran levantou? Algumas curiosidades. Qumran é o Mar Morto. Foram na região do Mar Morto que encontraram os manuscritos do Mar Morto, que são cópias da Bíblia Sagrada, datadas de até 200 anos antes de Cristo. E ali eles encontraram várias cópias dos Salmos. E o que nos chamou a atenção, que a cópia dos Salmos que eles encontraram ali em Qumran era um pouco diferente da ordem que nós temos dos Salmos hoje. Alguns Salmos lá estavam juntos. Então a gente sabe que os Salmos foram preservados, mas eles tinham outra ordem. Uma outra coisa curiosa, eles descobriram também ali, em Qumran, 2 Salmos que não estão na nossa Bíblia. 2 Salmos de Davi. Um Salmo de Davi é o Salmo de exorcismo, e o outro é um salmo em que Davi comemora a vitória sobre Golias. Esses 2 salmos a mais encontrados no Mar Morto não entraram para o cânon da Bíblia Sagrada que nós temos, mas existem lá também esses salmos, onde eu posso falar sobre eles. Outra coisa curiosa que os salmos têm e que nos manuscritos do Mar Morto eles encontraram é um pedaço de um salmo que estava faltando. É isso mesmo, um pedaço de um salmo que estava faltando. É que alguns salmos são escritos também em forma de acróstico. O que é acróstico? Acróstico é quando você pega uma palavra e a partir dela você vai criando outras palavras ou um verso. Por exemplo, aqui você tem a palavra papai. Tá vendo? Papai. Eu posso com a palavra papai escrever aqui, olha, com P. Eu escrevo presente de amor, pelos amigos inseparáveis. Presente de amor pelos amigos inseparáveis. Essa frase tem como primeira letra a palavra papai. Isso é um acróstico. E alguns salmos, o livro de Lamentações é escrito assim, ele é feito a partir de um acróstico das letras do alfabeto hebraico. Então, por exemplo, o primeiro verso começa com a letra Aleph, o segundo verso com a letra Beit, Dalet, Gimel e assim por diante. Aí quando você vai no Salmo 145, a gente tinha um problema com as Bíblias
em português, que agora já foi mudado. Você pode até ver que talvez está diferenciado na Bíblia. Quando você vai no Salmo 145 em hebraico, ele começa com as letras do alfabeto hebraico. Só que quando chega no verso 13, o teu reino é um reino eterno, esse verso começa com a letra Mim, que é o equivalente à letra M. Só que o verso seguinte, o verso 14, pula para a letra Samer. Falta, portanto, a letra Nun, que é a letra N. Está faltando a letra, é como se eu estivesse fazendo aí com as letras do alfabeto português. Está lá M, N, opa, faltou a letra M. L, N, faltou a letra M. Então a gente sabia que tinha um verso faltando aqui. Quando foram estudar esse salmo na cópia que encontraram lá nos manuscritos do Mar Morto, nessa cópia em hebraico, datada de 100 anos antes de Cristo, estava o verso faltando. E eles incorporaram o verso faltante. Por isso que em algumas Bíblias em português, o Salmo 45, verso 13, está com um versículo um pouco maior do que outras Bíblias. Porque as Bíblias mais antigas têm o versículo ainda faltando aquela parte que nós não conhecemos em hebraico. E outras Bíblias mais modernas têm um acréscimo aqui. Por isso que o verso 13 é maior numas Bíblias em relação a outras. O que mais que eu posso falar para você sobre os Salmos? Você sabe que quase a metade dos Salmos, não chega a metade, não, menos da metade, um pouco menos da metade, são 150 Salmos na Bíblia. Alguns acreditam que cerca de 73 são atribuídos a Davi. Então a maior parte dos Salmos são escritos por Davi, mas nem todos. Nós temos 12 Salmos que são escritos por Asaf, que era um mestre de cântico ali em Israel. Você tem 11 Salmos que pertencem aos filhos de Coré. Tem um Salmo que é de Moisés, 2 Salmos que são atribuídos a Salomão, um Salmo de um certo Etan, que a gente não sabe quem é, um outro Salmo a um certo Hermã, e o restante dos Salmos são anônimos. Agora, grosso modo, há 3 tipos de Salmos que eu poderia citar para vocês. Tem os Salmos de louvor, Tehilá, que fala em hebraico, Tehilá. Sabe aquela caixinha preta que os judeus têm aqui na cabeça para orar? Aquela caixinha chama-se Tehilim. Tehilim é louvores. Tehilá são salmos de louvores, que reconhecem, louvam a Deus pelo que Ele é. E tem os salmos de agradecimento, de ação de graça, chamados salmos de Todá, que reconhecem, louvam a Deus pelo que Ele faz. Então os salmos de ação de graça louvam a Deus pelo que Ele é. Ele é criador, Ele é dono, Ele é supremo, Ele é todo-poderoso. E os salmos de ação de graças louvam a Deus pelo que Ele faz. Uma segunda categoria de salmos são os salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, ou salmos de ascensão. São salmos que os judeus fizeram, a maior parte deles, enquanto eles estavam lá na Babilônia, no cativeiro. E quando acabou o cativeiro, muitos deles vinham peregrinar em Jerusalém durante as festas sagradas, a festa da Páscoa, a festa do dia da expiação, a festa dos tabernáculos. E quando eles vinham andando em caravanas, eles vinham cantando esses salmos que falavam do exílio. Né? Então eles cantavam, por exemplo, assim, nos rios que lá havia, nossos inimigos pedimos que nós cantássemos músicas da terra, mas como podemos cantar a canção do Senhor em terra estranha? Então são chamados salmos de romagem, porque eles vão em romaria, um nome católico, né, para Jerusalém, peregrinando a Jerusalém, salmos de romagem. Ou seriam também salmos de peregrinação, que eles vinham do estrangeiro para Jerusalém, ou salmos de ascensão. Por que salmo de ascensão? É porque na cultura judaica, você, mesmo que estiver no norte, você nunca desce para Jerusalém. Por uma questão de respeito, você sempre sobe para Jerusalém. Então, tanto é que os judeus hoje, quando eles voltam para Israel, para morar em Israel, judeus que nasceram na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, eles vão praticar o que eles chamam de Aliyá, quer dizer, a subida. Eles vão subir de volta para Israel, para Jerusalém. A ideia é que Jerusalém você sobe, por isso são os salmos de ascensão. E a última categoria dos salmos, é nessa que eu quero me deter mais, são os salmos de livramento, ou os salmos de lamento. Salmos de lamentação. Esses salmos eu quero chamar um pouquinho mais a sua atenção sobre eles. Os salmos de lamento são salmos que geralmente buscam por justiça, buscam por refúgio, buscam por livramento. São aqueles salmos, como por exemplo,
Esse aqui que eu acabei de ler, de Davi, por que se enfurecem as nações, né? O Salmo 3, por exemplo, é um salmo de lamento que Davi escreve quando ele estava fugindo de Absalão, que queria tomar o trono e matar o pai. Aí Davi escreve assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Qual a origem desses salmos? Você sabe que o santuário, tanto na sua fase de tenda, de tabernáculo, como na sua fase de prédio mesmo ali em Jerusalém, o santuário era também uma espécie de tribunal, de corte de pequenas e grandes causas. Tanto é que se um homem matasse o outro e corresse e se agarrasse aos chifres do altar do santuário, ninguém poderia matá-lo. Aí ele clamava pelo sacerdote, o sacerdote vinha para julgar a causa dele. Então, já que o santuário funcionava como um tribunal de causas, pequenas e grandes causas, as pessoas escreviam documentos com o protesto dele ou com o pedido de livramento. E esses documentos eram direcionados a Deus, porque Deus é o juiz maior. Você sabe que os documentos jurídicos do Brasil antigos vinham sempre escrito assim: ano 1902 de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Brasil era muito mais religioso naquela época do que hoje, apesar de já estarmos na República e haver a separação religião e Estado. Você ia ao tribunal e tinha o crucifixo lá em muitos tribunais, acima do juiz, ou seja, você está apelando para o juízo terrestre, mas esperando que o juízo divino lhe faça justiça. A ideia é mais ou menos essa, e eles tinham isso ali naquela época. Então muitos desses salmos que você vê aqui, onde o salmista pede por livramento, ele busca justiça, ele busca refúgio, são pessoas que estavam sendo atacadas, o caso, o exemplo aqui de Davi, perseguido pelo filho dele e suplicando perdão a Deus. E Deus fez o quê? Deus pegou algumas dessas cartas jurídicas do santuário e as transformou em Bíblia. Ele inspirou o profeta a escrever aquela carta ali, depositá-la na biblioteca do santuário, e aquilo ali virou Bíblia depois, porque aquele homem era um profeta. Então o que ele falou era inspirado. Então havia salmos que não eram inspirados e salmos que eram inspirados. Por isso que lá em Qumran eles encontraram outros salmos que não estão na Bíblia, mas não foram colocados porque não eram inspirados por Deus. Tá certo? Lá tem salmos de ação de graças. Lá em Qumran, não foram colocados na Bíblia. Ou seja, só foram colocados na Bíblia aqueles salmos cuja autoria era reconhecidamente de um profeta. Aí foi colocado ali na Bíblia, porque se tornava a palavra de Deus. Mas você talvez deve estar perguntando de casa: mas por que Deus ia pegar uma demanda judicial local para virar a palavra de Deus? Porque Deus, de maneira muito sábia, magistral e didática, parte do conhecido para o desconhecido. Carta, todo mundo escrevia carta. Mas ele pegou uma carta de Paulo a Filemon e falou: essa aqui vai entrar na Bíblia. Era uma carta particular que Paulo estava escrevendo a Filemon, mas virou Bíblia. Era uma carta particular que Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto, entrou aqui e virou Bíblia. Era uma lamentação que Jeremias estava escrevendo por causa da morte do seu amigo, mas aqui, entrou aqui. Por que Deus colocou isso na Bíblia? Por várias razões. Primeiro, mostrar que a Bíblia trata de uma história real, uma história tátil, uma história que pode ser testemunhada. Segundo, mostrar que a promessa de Deus não é abstrata, ela se cumpre na história. Não somente a promessa, mas o grande conflito entre as forças do bem e do mal. Terceiro, humanizar a teologia, humanizar a doutrina de Deus. Foi assim que a Bíblia foi composta, aos poucos. Dois extremos que as pessoas cometem, dois erros que elas cometem ao falar da Bíblia Sagrada. Alguns pensam que a Bíblia caiu pronta do céu, que Deus ficou ditando para o profeta. Escreve aí, Moisés: no princípio criou Deus os céus e a terra, igual a mulher do Google, e Moisés foi escrevendo tudo ali, depois passou e ficou bonitinho. Não, a Bíblia não caiu pronta do céu. Mas também não é como muitos pensam, que a Bíblia foi algo que lá no concílio de Niceia sentaram os padres, os bispos, os teólogos e determinaram: vamos fazer uma Bíblia? Vamos. Que livro a gente coloca? Que livro a gente tira? Não. Nem uma coisa, nem outra.
A Bíblia foi sendo produzida aos poucos, ao longo de milhares de anos, mas as pessoas que conviveram com os autores bíblicos reconheceram que eles eram profetas de Deus, inspirados por Deus. Portanto, o que eles declaravam era algo que tinha que ser levado a sério. E o que eles escreviam era algo que tinha que ser preservado pela posteridade. E é por isso que isto, preservado para a posteridade, foi compilado, virou Bíblia e hoje leva a salvação para milhares de pessoas. Aliás, essa é uma das coisas que eu falo numa das minhas aulas, do diferencial da Bíblia. Eu sei que a educação enobrece as pessoas, é bom a educação. Países que investem na educação estão com um índice de qualidade de vida muito bom, muito melhor do que países que não investem na educação. Porém, é um desafio qualquer sociólogo a pegar Machado de Assis, vários livros de Machado de Assis, ou de Shakespeare, ou qualquer outro autor, brasileiro ou não, de qualquer clássico, e dar para presos livros de Shakespeare para ler, ou de Machado de Assis, como eu falei, ou de Saramago, autores modernos. Saramago escreveu brilhantemente, ou Manuel Bandeira, ou Fernando Pessoa, e os presos vão ficar lendo aqueles livros ali, e em outra penitenciária você deixa com os presos exemplares da Bíblia. Depois de um ano você volta na penitenciária A e veja o que aconteceu se algum preso deixou as drogas, a promiscuidade, a violência, porque leu Machado de Assis. Pode até ser que aconteça um caso ou dois. Agora vá na outra e você vai ter uma capela com os crentes convertidos ali dentro, ex-bandidos que foram transformados por um poder que só esse livro possui. E é esse livro maravilhoso que Deus deu de presente a mim e a você, com esse testemunho de homens que, como eu e você, choravam, sentiam, sofriam, mas tinham o direito de falar: ai, 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 tá doendo. Um direito que, aliás, Deus dá para você hoje. Por isso eu convido você, no momento de dor, leia os Salmos. Você vai se identificar com muita coisa. Quantas vezes eu li o Salmo 3, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Mas lembre que o mesmo livro de Salmos que dá esse desabafo do profeta, termina no mesmo Salmo dizendo: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, olha a súplica. Aí termina: do Senhor é a salvação. A salvação vem de Deus. Eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você tenha gostado dessa aula aqui sobre o contexto dessa vez do livro dos Salmos. E o que eu estou procurando fazer na internet é isso, gente. Tudo que eu posso passar agora, eu estou aproveitando esse negócio da internet mesmo. O que eu posso, eu quero passar para todos vocês. E novamente, eu quero fazer um convite para você, tá bom? Quero fazer um convite todo especial. Sexta-feira, eu não sei que horas, eu sei que é sexta-feira, eles vão encerrar as matrículas daqueles que querem se inscrever no curso Mentoria em Arqueologia Bíblica comigo, Rodrigo Silva, tá bom? Eu quero poder ter o privilégio de passar para você tudo que eu sei de arqueologia. Gente, foram mais de 30 vezes indo para Israel. Eu louvo a Deus por esse privilégio, mas eu sei que nem todo mundo pode ter ido para Israel. Então, qual a maneira que eu tenho? Já que eu não tenho dinheiro nem condição de pagar a passagem de um por um e levar comigo para Israel, eu quero trazer um pouco de Israel para você, e não somente do Israel moderno, do Israel bíblico. Eu quero pegar tudo que Deus me deu através de livros, de investimento. Gente, vocês não têm noção quanto que eu investi no estudo, que investiram em mim, que eu tive que ralar, trabalhar e tudo, e Deus me abençoou. Eu vendi livro de porta em porta, eu tive 2 empregos enquanto fazia o mestrado, escrevi minha tese em cima de um tamborete, mas hoje eu olho para trás e louvo a Deus por tudo isso que eu consegui. Louvo muito a Deus. E a maneira que eu tenho de louvar a Deus é transmitir isso para vocês, através dos vídeos do YouTube, das palestras que eu dou, dos livros que escrevo, e agora através desse curso que nós estamos fazendo, porque quando nós conseguimos o que nós precisamos financeiramente para construir um museu, aí vai ser outro canal que eu tenho de estudo. Porque hoje fica até difícil convidar as pessoas para vir ao UNASP e conhecer o museu, porque ele está numa salinha tão pequenininha ali, da biblioteca, que eu tenho 10% das peças ali, o resto tudo está guardado em cofre. Eu quero que você possa vir aqui, ver as peças, colocar monitor, artigos científicos. E Deus agora me deu essa oportunidade.
de, através do curso Mentoria em Arqueologia Bíblica com Rodrigo Silva, levantar um orçamento para construir esse museu com a sua ajuda. E de quebra, eu vou poder passar para você tudo o que eu sei de arqueologia. Eu vou criar uma classe especial com você nela. Então eu conto com a sua inscrição, eu conto com a sua participação. Lembrando, como eu falei no início, nem todos estavam ligados, eu não sei se eu teria outra oportunidade de fazer um curso desse, e nem sei se eu teria tempo também, porque a minha agenda é muito complicada. Mas dessa vez nós conseguimos. Muitos já se inscreveram, eu agradeço, mas ainda dá tempo de você se inscrever. Não deixe para a última hora, tá bom? É até sexta-feira. Tá certo? Combinado? Que Deus abençoe sua vida, gente. Muito obrigado. E vai ser um prazer muito grande para mim ter você como meu aluno, ou ter a oportunidade de ser o seu mentor nesse curso de arqueologia. E se alguém... Rodrigo, mas peraí, eu cheguei agora. Onde é que faz esse curso, essa inscrição? Simples. Tanto no Instagram quanto no YouTube, você vai no Instagram na bio, no YouTube no descritor, que eu vou deixar a live gravada aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. Aí você vai lá no descritor, clica naquele link ali e o resto é muito fácil ali de você identificar, tá bom? Conto com você. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado por sua participação. Orem por mim e eu estarei sempre orando por vocês. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.